Agora vamos conversar com o Rogério Alessi, secretário de Tecnologia e responsável por uma plataforma do programa Desenvolve Prudente, para apoio da micro e pequena empresa e também ao empreendedor durante a pandemia de coronavírus. Bom dia, secretário Rogério. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia, muito prazer estar aqui. Legal, para começar esse bate-papo, a gente queria entender um pouco mais sobre esse programa, o Desenvolve Prudente, que apoia o micro e pequeno empreendedor durante a pandemia do coronavírus. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, então, mais do Desenvolve Prudente. A Prefeitura de Presidente Prudente, ela detectou que boa parte dos empresários, sobretudo os pequenos, os micro e pequenos empreendedores, estavam tendo dificuldade, acesso à informação de qualidade, informação confiável e também a prestação de alguns serviços ligados aos seus pequenos negócios, por exemplo, parcelamento de dívidas, emissões de certidões, enfim, uma série de serviços. E então a Prefeitura teve a iniciativa de desenvolver um portal, que é um catálogo eletrônico, disponível na internet, de uso gratuito, para que esses pequenos e microempreendedores, sobretudo os MEIs, que estão passando talvez por uma dificuldade um pouco maior, possam acessar essas informações, acompanhar os números e as providências e as ações do governo em todas as esferas, também poder usufruir de uma série de serviços que estão disponíveis ali para os seus negócios. Certo. Secretário, nesse momento de crise, né, me parece que o micro e o pequeno empreendedor realmente são os mais prejudicados por essa crise, até por não terem muitas vezes aí um capital de giro, né, um capital alto aí de giro de caixa. O que o senhor poderia falar a esse respeito? Bom, essa foi uma das nossas preocupações. A gente percebeu que os empreendedores, sobretudo aqueles que não atendiam com o uso de plataformas digitais, que precisaram fechar os seus negócios e pararam efetivamente de vender, de comercializar, a gente colocou nessa plataforma muita informação. Por exemplo, ali tem vários cursos online, todos gratuitos, tutoriais de como ele pode vender pela internet, quais são os caminhos que ele tem que enfrentar, quais são as operações de logística, as dificuldades, diversas plataformas para que ele possa colocar o negócio dele na internet e poder continuar trabalhando, entregando as mercadorias de uma forma segura, de uma forma que respeita a legislação, né? E, sobretudo, permitindo a ele se desenvolver num novo mercado, permitindo que ele consiga colocar o negócio dele para que os clientes consigam encontrá-lo. Essa foi uma outra dificuldade que a gente percebeu aqui na cidade. Você pega, por exemplo, os camelôs ou os pequenos empreendedores, muitas vezes os clientes não conseguem mais encontrá-los. Tem dificuldade de poder comercializar e comprar esses produtos. Então, esse catálogo virtual, ele, além de muita informação e alguns serviços, ele também traz capacitação e ferramentas gratuitas para que esse pequeno empreendedor possa usufruir do modelo de comércio eletrônico para ajudá-lo nesses difíceis tempos que a gente está enfrentando nesse momento. E nesse período, Rogério, o que você e a sua equipe identificaram? O que é mais fundamental para esse empreendedor aí na região? A liberação de crédito ou então a necessidade de continuar buscando clientes, atendendo bem aqueles clientes que utilizam os serviços daquela empresa, ou então o grande desafio é tentar se manter aberto, é não falir, não fechar as portas? Eu acho que cada empreendedor tem a sua realidade e as suas necessidades. O que a gente percebeu é que muitos serviços que até então eram pouco conhecidos, de pouco acesso dos pequenos empreendedores, agora se tornaram muitas vezes questão de sobrevivência. Então, como você disse, acesso ao crédito, né? A gente tem as linhas de crédito, tanto do governo municipal, através do povo, o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem uma série de linhas de fomento. O federal também disponibilizou as suas plataformas. Então, permitir que esse pequeno empreendedor, que muitas vezes tem dificuldade até de acessar uma informação de qualidade,
ele poder verificar ali as diversas linhas de crédito, seja para custeio de folha, para manutenção, para custeio das suas operações de logística ou compra de estoque, pagamento de fornecedores, né? A questão de capacitação também, a gente percebeu que nesse momento muitos estão buscando capacitação para melhorar os seus negócios, para poder inovar nos seus negócios. O que era antes tido como um aperfeiçoamento, hoje é condição para que eles se os seus empreendimentos, os seus negócios. Então, dessa forma, esse catálogo vem ajudar a muitos empreendedores, sobretudo os pequenos, como você disse, são aqueles que a gente entende que têm as maiores dificuldades, até pela dificuldade de acessar uma informação de qualidade. Certo. Secretário, qual que é a realidade, né, do desenvolvimento econômico que a gente tem hoje? E a gente consegue mensurar os prejuízos, então, ou ainda é muito cedo para dizer em relação aos prejuízos aí, então, que essa pandemia traz, especialmente quando a gente fala, então, dos pequenos e microempreendedores? Temos uma projeção nesse sentido? Os números ainda estão sendo fechados, ainda estão contabilizados. O poder público está perdendo muita receita porque ele depende dessa movimentação do comércio. Os pequenos empreendedores estão com muitas dificuldades de poder manter os empregos de seus colaboradores, muitas vezes o pouco capital de giro e a pouca experiência administrativa e até mesmo questões externas têm prejudicado muito essas empresas. O que a gente percebe é que aqueles empreendedores que estão conseguindo enxergar nessas dificuldades novas oportunidades de negócio, novos modelos de negócio, às vezes uma mudança na forma como ele trabalhava, nos tipos de produto, na relação com os seus clientes. Então, muitos estão buscando se atualizar, buscando se inovar, migrando para plataformas eletrônicas, utilizando-se mais das redes sociais. O brasileiro ele é um povo muito criativo e que tem buscado nessa pandemia, na medida do possível, a sua superação. Mas, sem dúvida nenhuma, as consequências de tudo isso, não só aqui na nossa cidade, Presidente Prudente, mas certamente no mundo todo, vão trazer aí novas dificuldades e a exigência que os empreendedores se reinventem, se atualizem cada vez mais e consigam persistir nos seus negócios, porque, afinal de contas, a sociedade precisa do pequeno empreendedor. Estamos conversando com Rogério Alessi, ele é secretário de Tecnologia e também responsável pela plataforma do programa Desenvolve Prudente, que apoia o micro e o pequeno empreendedor durante a pandemia do coronavírus. Eu gostaria de tirar uma dúvida com você, Rogério, porque aquele microempreendedor que está sentindo na pele todas as dificuldades de não conseguir realizar suas atividades, não conseguir vender, aquela pessoa que tem dificuldade em pagar aquelas contas básicas, os custos fixos, o aluguel, a conta de luz, ou mesmo o pacote de internet, como esse empreendedor deve se programar e se planejar para o momento pós-pandemia? Você acha que há uma regra que esses microempreendedores devem seguir para conseguir organizar os negócios e as finanças e dar conta dessas demandas emergenciais e para conseguir se reerguer depois? Nós estamos vivendo um momento único, pelo menos nas últimas décadas na humanidade. Pela primeira vez na história moderna desse século e também nos últimos 100 anos, a gente nunca viveu uma experiência como essa. Então, estamos todos aprendendo a ver sobre sobre regras que até então imaginávamos que só seriam possíveis nos filmes. O que a gente tem percebido, conversando com os empreendedores, acompanhando o mercado, acompanhando atentamente as notícias, a evolução, inclusive em outras cidades, em vários países, é que o mercado não vai estar mais como era antigamente. Mesmo que essa pandemia chegue ao fim, um dia, obviamente, a gente acredita que isso vai terminar, as pessoas vão mudar os seus comportamentos. Assim como as empresas estão se reinventando, estão aprendendo a trabalhar no novo paradigma, as pessoas também vão certamente mudar os seus comportamentos, as suas rotinas, os seus desejos. A gente tem notícias, por exemplo, de pequenos restaurantes que, por conta de não poderem servir a refeição no local, então o garçom ele foi para a churrasqueira, a
a pessoa que arrumava as mesas agora está cuidando das redes sociais. Então, as empresas tiveram que se reinventar e ajustar. A gente imagina que, quando tudo isso estiver chegando ao fim, o cliente vai voltar diferente, as empresas estarão diferentes, vão surgir novas oportunidades, a gente acredita muito nisso, e muito daquilo que a gente entendia como sendo normal no passado recente, certamente vai se modificar. Então, o cenário vai ser completamente outro, e aqueles que tiverem essa sensibilidade, e informação de qualidade para conseguir imaginar ou prever ou se antever nessa nova economia que vai surgir, vai conseguir ir na frente e retomar o conhecimento, retomar o seu crescimento. Certo, secretário. Como você bem colocou, né? É um momento, então, que as empresas, os empresários, enfim, estão buscando aí se reinventar nesse momento, usando até a criatividade, né? Para viver nesse novo modelo, então, que nos é proposto, né? Então, quer dizer, lojas físicas, buscando opções aí no ambiente virtual, né? Restaurantes que antes não faziam delivery passam, então, a fazer. Lojas de roupa, por exemplo, que eram essas lojas mais de bairro, que tinham só essa estrutura física, então, passam nesse novo modelo, então, de fazer essas vendas virtuais, por exemplo. E eu acho que um outro aspecto bastante importante que a gente colocou também já aqui ao longo da entrevista é a questão de criar um vínculo com o cliente, né? Eu até estava lendo uma matéria que uma rede de academia disse, então, que está fazendo lives com os alunos e que eles entram em contato mandando mensagem para os alunos. Quer dizer, a ideia é manter, fidelizar e manter sempre esse vínculo, se aproximar muito do cliente para que quando isso passe, esse cliente, então, que certamente vai adotar um novo comportamento, né, depois dessa pandemia, certamente as pessoas vão estar muito mais criteriosas, né, ao adotar aí algum tipo de ao contratar algum tipo de serviço. Então, é um momento, então, de criar esse vínculo e fidelizar. Quer dizer, essas são dicas que precisam ser também prioridade nesse momento, secretário, para esses empresários? O que eu diria para esses, sobretudo os empreendedores que precisam contar com a sua imaginação, criatividade, às vezes até apoio dos amigos para poder inovar e se desenvolver, porque não tem uma estrutura profissional como as grandes empresas têm à sua disposição, para que eles consigam identificar, né, observar o comportamento do seu consumidor. Então, como você bem disse, aquele cliente, usuário de uma academia que agora está sendo atendido à distância, então, essa é uma ação, por exemplo, que mantém o vínculo, mantém a proximidade, mantém o relacionamento entre a empresa e o seu cliente. Muitos desses clientes vão voltar para as academias, mas outros tantos vão perceber nesse atendimento digital, virtual, à distância, uma oportunidade e talvez um interesse maior. Então, a academia, quando ela voltar depois do coronavírus, ela provavelmente também vai oferecer um atendimento à distância para uma faixa de clientes dela. Isso foi interessante. Muita gente foi obrigada a migrar para a educação à distância porque as escolas fecharam. E aí você tem uma leva de novas oportunidades, as pessoas entrando, reuniões, trabalho, lançamentos, todos os rituais, as lives que a gente viu na televisão, com artistas famosos, se imaginaram a fazer um programa ao vivo, de graça para quem está consumindo, mas sustentável pelas empresas, pelo patrocínio, e ainda usa isso para poder ajudar as comunidades. Então perceba que toda essa pandemia, não obstante os tristes números e a tragédia em termos de mortes, de falências e de dificuldades que a gente vai enfrentar, ela também trouxe novas oportunidades, novos modelos, novos olhares. A sociedade está um pouco mais observadora, um pouco mais tranquila. Talvez aquela loucura do dia a dia que estava consumindo os nossos dias diminuíram um pouco as tensões, diminuíram um pouco a velocidade. Isso tudo trazer outras oportunidades de novos negócios e de aprimoramento dos negócios que já estão aí, já baseado nessa nova economia que certamente vai surgir depois de tudo isso. Legal, quero agradecer demais ao Rogério Alessi, secretário de Tecnologia e responsável pela plataforma do programa Desenvolve Prudente,
que justamente tem o objetivo de apoiar o micro e pequeno empreendedor durante a pandemia do coronavírus. Rogério, muito obrigado pela gentileza em atender a nossa equipe. Um grande abraço e uma boa semana. Obrigado, boa tarde. Obrigada, secretário. Até a próxima.